Tá, mas você viu os trailers do último filme de Downton Abbey? Tudo indica que os Crowley vão deixar a herdade. O que é muito coerente com as histórias reais dessas mansões e com a jornada da série e dos filmes, mas eu não queria que acontecesse. Eu não tô pronta para me despedir. Por mim, a gente continuava acompanhando eles até o século XXI. Então, como desculpa para explorar ao máximo a última chance de falar da série que eu adoro, antes da estreia do último filme, eu resolvi fazer uma longa despedida, começando pelo princípio e resumindo a trajetória da série, temporada por temporada. Além disso, eu procurei vídeos assim em português no YouTube e não tem. Talvez porque ninguém queira ver. Se for o caso, eu vou acabar descobrindo no processo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, Downton Abbey é uma série de televisão britânica de gênero drama histórico que acompanha uma família da aristocracia e seus criados no início do século XX. É bem um novelão, gente. Teve 6 temporadas transmitidas entre 2010 e 2015, e depois de finalizada ganhou mais 3 filmes: Downton Abbey, de 2019, Downton Abbey 2, Uma Nova Era, de 2022, e Downton Abbey, O Grande Final, que sai agora em 2025. O elenco tem nomes conhecidos da dramaturgia britânica como Meg Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter e Phyllis Logan, além de gente que saiu da série para o estrelato, como Lily James e Dan Stevens. A série foi criada por Julian Fellowes, que é o Barão Fellowes de West Stafford, então ele deve entender dos paranauês da nobreza, embora o baronato esteja lá embaixo na hierarquia. Ele também escreveu os filmes Assassinato em Gosford Park, A Jovem Rainha Vitória, e criou também a série A Idade Dourada, The Gilded Age, atualmente em sua 3ª temporada na HBO. Agora que foram feitas as devidas apresentações e sem mais delongas, bem-vindos ao primeiro vídeo do grande resumo de Downton Abbey, 1ª temporada. E acredite se quiser, Downton Abbey começa assim. Na verdade, começa na manhã seguinte, com a notícia do naufrágio do Titanic chegando na mansão, conhecida por Downton Abbey, e trazendo preocupação para a dinastia Crowley, as pessoas que vivem lá. Acontece que Robert Crowley, o conde de Grantham, só teve 3 filhas mulheres, e em 1912, mulher não herdava nada na aristocracia britânica. O plano era casar sua filha mais velha, Mary, com o seu herdeiro, um primo de 2º grau que cresceu junto com ela. Aí ficava tudo em família. Só que esse tal primo, o Patrick, e o pai dele resolveram ir passear na América no navio que nem Deus afunda e... Agora, um desconhecido é o próximo na linha de sucessão e vai herdar não apenas a propriedade e o título, mas a fortuna de Cora, esposa de Robert, cujo dote ajuda a manter Downton Abbey em pé. Com isso, a matriarca da família, condessa viúva Violet Crowley, mãe de Robert, e a maravilhosa Meg Smith, se une pela primeira vez com a nora Cora, para lutar pelos direitos de Mary, a filha mais velha, à herança. E a possibilidade dela herdar tudo já começa a atrair pretendentes interesseiros. Sim, esse aí é o demolidor Charlie Cox. Ele não dura muito. Enquanto isso, no andar de baixo, onde vivem os criados, o novo camareiro do Lord, John Bates, chega espantando a todos e desagradando o valete Thomas, que queria essa vaga. O espanto é porque ele é manco e a galera acha que ele não vai dar conta do serviço por causa disso. Mas ele ganhou o cargo porque é companheiro de guerra do conde. You never asked. Pausa para explicar os cargos de uma grande casa aristocrática. Camareiro ou valete é um funcionário com função de vestir o lorde e cuidar de suas roupas e compromissos. Já as damas casadas têm camareiras ou criadas de ladies que fazem a mesma coisa. E como não são serviços pesados e têm contato direto com os nobres, são cargos altos na hierarquia da casa. Sim, tem hierarquia até para os criados. E é claro que isso gera muitas tretas. Já o valete é quem serve mesas, carrega malas, limpa a prataria, leva recados, um trabalho muito mais cansativo e menos importante, e que recebe menos também. Não é à toa que Thomas queria a vaga de camareiro. Apenas Ana, a chefe das criadas, que são quem fazem toda a limpeza e arrumação,
é gentil com o recém-chegado, enquanto O'Brien, a camareira da condessa, e Thomas, o lacaio, fazem fofoca para demiti-lo. O que quase acontece, mas no final das contas o conde não acha justo e volta atrás. O conde também decide não contestar a herança e convida o misterioso herdeiro para a propriedade. E esse cara é Matthew Crowley, advogado de classe média do interior, o que significa que, pasmem, ele trabalha para viver. Que absurdo! Rico de verdade não trabalha. Ele aceitou o convite, mas acha essa pompa toda uma pataquada e está determinado a não mudar de estilo de vida, e muito menos casar com uma das filhas do conde. O que Mary também acha absurdo, mas que obviamente já estava sendo cogitado por todos os outros membros da família. And I agree. The whole thing is a complete joke. Ele se muda para a vila com a mãe Isobel. Eles também são donos da vila no entorno de Downton Abbey, que só não quer parecer inadequada. Ela é enfermeira, se interessa pelo hospital local e começa a enlouquecer o Dr. Clarkson com seus pitacos sobre tratamentos modernos. A criadagem de Dalton rejeita e desconfia do novo herdeiro. Ao mesmo tempo, a criada Gwen tem o segredo. E o mordomo Carson, o cara respeitoso e rígido que manda em todo mundo, também. Matthew e Mary seguem implicando um com o outro e ela se põe à busca de novos pretendentes, enquanto seu pai Robert começa a ensinar o rapaz sobre a propriedade. Explica que sua função é empregar pessoas, fazendo ele refletir sobre Moseley, o camareiro que recebeu quando chegou e a quem ele dispensava sem dó nem piedade. O segredo do rígido mordomo Carson bate à porta. Não é um assassinato. Ele tem um passado nos palcos e está sendo chantageado por seu ex-parceiro, que faz uma cena e envergonha o mordomo à vista dos patrões e de seus subordinados. Enquanto isso, o lacaio William mostra interesse pela assistente de cozinha Daisy, mas ela só tem olhos para o outro lacaio, o Thomas, que é gay, mas a pobrezinha nem faz ideia da existência do conceito. Vale mencionar que ser homossexual nessa época na Inglaterra era crime. Isobel convence o doutor a fazer um novo procedimento arriscado para salvar a vida de um trabalhador, indo de encontro aos protestos da condessa viúva Violet, que é a diretora do hospital. E assim, começamos a melhor disputa de inimigas de época já criada na TV. Isobel 1, Violet 0. What should we call each other? Well, we could always start with Mrs. Crawley and Lady Grantham. Evelyn Napier, um pretendente de Mary, visita a casa, mas leva com ele um diplomata turco que está hospedando, o Sr. Pamuk, que tem uma excelente aparência, e alegra o dia da mulherada da casa, principalmente de Mary. Enquanto isso, Edith, a segunda filha do conde, que vive às turras com a irmã mais velha, joga charme para Matthew, mas ele nem percebe o esforço dela. Lá embaixo, os empregados descobrem o segredo de Gwen. Ela estava fazendo cursos por correspondência para se tornar secretária. Todo mundo fica indignado que ela quer mudar de carreira. E acham que ela está sonhando alto demais e desdenhando do nobre serviço. E agora, quem tem um segredo é o Sr. Bates, o camareiro, que compra um corretor de manqueira, que mais parece um aparelho de tortura. Nesse episódio, vemos pela primeira vez uma caçada. Uma tradição bem esquisita, onde os nobres saem a cavalo em bando com casacas vermelhas e dezenas de cães para caçar. Como esse fuzuê todo não espanta a caça, eu não sei. Mary vai caçar com os homens e aproveita para jogar charme para o Sr. Pamuk. O flerte continua no jantar, fazendo ciúmes para o pretendente real, o Napier. E quem diria, para Matthew também. Ué, mas ele não estava desinteressado? Tarde da noite, com a ajuda de Thomas, sempre ele, o Sr. Pamuk invade o quarto de Mary. E ela não faz muito esforço para resistir às investidas dele. Só que, no meio da brincadeira... What happened? I don't know. Pois é, ele desvive bem na cama dela. Um escândalo. Mary conta com a ajuda da criada Ana e da mãe para esconder sua vergonha e arrastar o defunto de volta para o quarto dele. Mas já é tão tarde que é cedo. E Daisy, a criada da cozinha, que é responsável por acender as lareiras, já está acordada e vê tudo. Parte do trabalho dela é entrar no quarto enquanto todos estão dormindo e acender as lareiras. Eu acho esquisito. Com toda a comoção em torno da morte de seu convidado na manhã seguinte, o Sr. Napier se retira da corrida pela mão de Mary. Mais um pretendente perdido.
A fofoca sobre a vontade de Gwen de ser secretária chega ao andar de cima, e Lady Sibyl, filha caçula do conde, decide ajudar. A senhora Petmore, a cozinheira, começa a demonstrar dificuldades para enxergar e desconta tudo na pobre ajudante Daisy. Já a governanta, a senhora Hills, pressiona Bates e descobre sobre a manqueira, fazendo ele jogar o aparelho fora. E é claro que O'Brien e Thomas, que sabia onde seu Pamuk tinha passado a noite, confabulam sobre as reais circunstâncias da morte dele. Tom Branson, o novo chofer, chega na casa. Ele é irlandês e muito político. Cora e Violet ainda lutam pela herança de Mary, e a condessa viúva tem a brilhante ideia de consultar Matthew, o novo herdeiro advogado, sobre a possibilidade de salvar a herança. Why does every day involve a fight with an American? I'll fetch a different one. No. I'm a good sailor. E a governanta, a senhora Hills, tem um encontro com um antigo namorado e recebe um pedido. Isobel diagnostica Mosley, seu mordomo e valete de seu filho, mas dessa vez é Violet quem ganha a disputa, resolvendo o caso sem ter conhecimentos médicos. Please don't think we're ungrateful for your enthusiasm, Mrs. Crawley, but there comes a time when things are best left to the professionals. No andar de baixo, Anna fica de cama e Bates retribui a gentileza. Beryl chama a Daisy para visitar a feira da vila só para irritar William. You bastard. Matthew não consegue uma forma de refutar a herança e fica numa sinuca de bico para contar isso para a condessa viúva, sem parecer que foi má vontade. Mas ele recebe o apoio do conde, e esse apoio funciona porque o herdeiro começa a sugerir melhorias para a propriedade. Mary tem ciúmes da relação do pai com Matthew e tem um belo ataque de pelanca. Mas a mãe aconselha a não brigar com o primo, porque pode precisar dele no futuro. A senhora Petmore bem que tenta explicar para Daisy por que Thomas não serve para ela. He's not a ladies' man. Well, isn't it a blessed relief? Daisy, Thomas is a troubled soul. I don't know what you mean, Mrs. Patmore. Mas ela não entende a possibilidade de um homem não gostar de mulheres. Bates dá uma prensa em Thomas por implicar com William, mas não adianta de muita coisa. O chofer Branson se aproxima de Lady Sibyl, a filha caçula, conversando com ela sobre política. Já a senhora Hills percebe o quanto é necessária e rejeita o pedido de casamento de seu amor de juventude. Sibyl começa a ficar mais política e incentiva a Gwen a continuar a busca por emprego, mesmo quando é recusada. E finalmente mostra seu novo vestido, ousado e criativo para a família. São calças, ou quase isso. Ah, e o chofer? Ele admira sua atitude de longe. Bates pega Thomas roubando vinhos. O medo de Daisy de entrar no quarto de Mary chama a atenção dos outros criados. E as fofocas sobre Mary e o Sr. Pamuk começam a correr em Londres. Ela precisa casar logo para abafar tudo. E os pais a colocam na fita do Sir Anthony Strello, um viúvo bem mais velho que ela. Vai ter uma competição de rosas na vila. E Isobel acusa Violet de ganhar o prêmio de melhor rosa todo ano só porque o comitê se sente obrigado a premiá-la porque ela é a condessa. O que Violet nega, é claro. A senhora Petmore se recusa a fazer uma receita nova para o jantar com o pretendente de Mary. Sibyl e Gwen armam um esquema para a criada poder fazer uma entrevista de emprego. Ela finge estar doente e as duas vão de charrete. Mas o cavalo fica sem ferradura e elas têm que voltar a pé pela estrada lamacenta e inventar uma desculpa para o seu sumiço. Bates e Anna conversam sobre sentimentos. Já Thomas rouba uma das caixas de rapé do conde para incriminar Bates. Ele ainda tá nessa. O'Brien envenena Edith sobre Pamuk e Daisy. E a Lady implicante faz a criada contar tudo o que sabe sobre a morte escandalosa dele. Anna percebe que Beryl e O'Brien armaram para Bates. Eles encontram a caixa escondida no quarto de Bates e propõem ao Sr. Carson uma busca. O lacaio invejoso e a camareira maldosa surtam, achando que a dupla armou o mesmo golpe de volta, escondendo a caixa no quarto de um deles. My. Mas eles são bonzinhos, só deram um susto mesmo. A visão da senhora Petmore tá tão ruim que ela põe sal na sobremesa. E o Sir Anthony Strellan, o convidado da noite, é o primeiro a dar uma bocada. Enorme gafe. Finalmente ela revela para todos que tá ficando cega. Mary não quer ser cortejada por Strellan. Passa a noite ignorando ele e flertando com Matthew. Pois é, o primo caipira que ela não queria como par. Edith então resolve disputar a atenção do velho pretendente
e Mary a humilha só por diversão. Essas duas são duas boas biscas. Nessa guerra de atenções, Mary acaba decepcionando Matthew. Anna se declara para Bates, mas ele diz que não está livre para um romance. Violet percebe que Isobel estava certa. Ela sempre ganha o prêmio. Mas dessa vez ela abre mão dele para que os outros não percebam também. Mesmo sem ninguém saber, é Isobel quem ganhou esse embate. Ainda na feira, Matthew se afasta de Mary. Edith tripudia e Mary insulta de novo. Com raiva, a irmã do meio escreve uma carta contando toda a verdade sobre a morte de Pamuk para o embaixador da Turquia. Síbio se interessa pelo voto feminino, indo a reuniões acaloradas. Isso a aproxima do chofer com aspirações políticas Branson, e Robert proíbe a filha de frequentar tais atividades. Enquanto isso, a carta de Edith surte efeito e as fofocas sobre a falta de castidade de Mary aumentam, chegando até a condessa viúva, que fica chocada ao saber que é tudo verdade. Is any of this true? I see. Some of it is true. How much? Oh, dear. No andar de baixo, Thomas acusa Bates de roubar os vinhos que ele mesmo roubou. E William ajuda Mary com seu cavalo. Mary rejeita Shalom mais uma vez e Edith dá atenção a ele, que conta que viajou para a Áustria e Alemanha e diz que as coisas estão estranhas por lá. E estavam mesmo. Já estamos em 1914 na série. Quem estuda história sabe que vem coisa por aí. Edith e Sir Anthony acabam se aproximando. Ele é viúvo e muito mais velho, mas começa a interessar pela irmã do meio. O'Brien e Thomas convencem Daisy a mentir, acusando Bates de roubo. Anna aconselha Bates a denunciar Thomas, mas ele diz que agora vai parecer que ele só está tentando se livrar. Mary descobre que a mãe do lacaio William está gravemente doente, mas não quer que o filho saiba. Ela inventa uma desculpa para que o rapaz vá visitá-la. Síbio mente para ir à eleição e se recusa a voltar mesmo sob os pedidos de Branson. Uma briga ocorre durante a apuração, ela se machuca e Matthew a socorre, levando ela para casa para sua mãe cuidar, e manda Branson, o chofer, buscar Mary para levá-la para casa sem que os pais percebam. E Mary bem que fica com ciúmes da forma como Matthew é carinhoso com a sua irmã caçula. Branson, o chofer, pede a Mary que informe da saúde de Síbio. Síbio, por sua vez, leva uma bronca daquelas, mas assume toda a culpa e luta para que o chofer não seja demitido. Olha o interesse mútuo surgindo aí. Daisy se arrepende de mentir e conta a verdade a Carson, que mentiu sobre Bates. Mesmo assim, o camareiro não delata Thomas. E mais, ele revela que era alcoólatra e já foi preso por roubo. Carson fica chocado, mas vai deixar o próprio conde decidir se os antecedentes de seu camareiro são causa de demissão. Depois de socorrer Síbio, Mary e Matthew conversam e ele a pede em casamento. Ela diz que vai pensar e conta para a mãe que antes de aceitar precisa revelar toda a história do Sr. Pamuk. Já a vovó Violet declara seu apoio a Mary no caso, mesmo com o escândalo. Mary is family. Rola um salto de tempo anunciado. Já é julho de 1914 e a família teve fora para o debut de Síbio na sociedade, sua primeira temporada. É, igualzinha de Bridgerton. Uma reverência, um aceno de cabeça e agora a moça tá no mercado casamenteiro. E pode dançar com muitos rapazes em muitos bailes. Mary ainda não deu sua resposta ao pedido de casamento de Matthew. A mãe de William morreu nesse intervalo de tempo e a visão da Sra. Petmore chega ao limite. Bates ainda não foi demitido porque o conde acha que faltam detalhes nessa história que o Valete se recusa a contar. Mas a maior surpresa é: Cora tá grávida. Pregnant? You need me quite so shocked. Já em idade avançada. O problema é que se o bebê for menino, Matthew deixa de ser o herdeiro e volta a ser só um advogado do interior. E por isso, e pela demora na resposta de Mary, ele começa a pensar em deixar Dalton. Evelyn Napier revela a Mary que foi Edith quem escreveu à embaixada a fofoca do Sr. Pamuk. O'Brien descobre a história de roubo de Bates e, claro, que confabula com Thomas. O conde manda a cozinheira a Sra. Petmore para Londres para fazer cirurgia de catarata. Sim, já faziam isso em 1914. E manda Anna junto para fazer companhia. A criada aproveita para investigar sobre a história de Bates. A Sra. Bird, a cozinheira de Isobel e Matthew, é quem substitui Petmore enquanto ela está em Londres.
Trabalho que é dificultado por Daisy, já que a senhora Petmore pede assistente de cozinha para sabotar a comida da substituta, com medo de perder o cargo para ela. Daisy bem que tenta, mas não dá muito certo. E ela é pega, mas perdoada. Tia Rosamund, irmã de Robert, aconselha Mary a só se casar se o bebê for menina. Já a vovó Violet aconselha Mary a aceitar, afinal ela pode mudar de ideia depois se o bebê for menino. Mary continua sem saber o que fazer e adianta a resposta. O telefone chega a Downton. Robert acha que pode ser útil no futuro, graças às tensões no exterior com a morte de um certo arquiduque. Já sabe onde isso vai dar, né? Sybil aproveita para encurralar o dono da companhia de telefone e consegue uma entrevista para Gwen. I cannot use my library because one of the housemaids is in there applying for another job. It's about the size of it. Cora ajuda a Violet a procurar uma nova camareira, e O'Brien acredita que é para substituir ela. Matthew acha que Mary tem receio de aceitá-lo porque ele pode perder o título e eles discutem. E ele bem que tá certo, né? Sir Strallan diz a Edith que vai fazer um pedido para ela na festa ao ar livre. Molesley flagra Thomas roubando e conta a Carson, que já desconfiava desde o caso do vinho. E William finalmente dá uma sova no lacaio por ele ser malvado. Thomas prevê a guerra e a demissão, e se alista para o corpo médico, achando que assim escaparia do fronte. Com isso, Carson e o Conde são poupados do constrangimento de demiti-lo e confrontá-lo pelo roubo. Antes-rivais, a Sra. Budd e a Sra. Petmore, já recuperada, se unem contra a regra da Sra. Hughes de não liberar as chaves da despensa. Assim, a rixa entre as duas acaba finalmente. Magoada por achar que vai ser demitida, O'Brien deixa um sabonete no caminho para a Condessa escorregar. Ela cai e perde o bebê, que era um menino. Ana conta ao Conde que descobriu que Bates assumiu a culpa do roubo da esposa, e assim salva seu emprego. Na festa ao ar livre, William e Daisy ficam amigos. As ilusões dela quanto a Thomas acabaram. Já não era sem tempo. Gwen consegue o trabalho como secretária, e a Sra. Hughes percebe o interesse do chofer em Sybil e o aconselha a se afastar. O'Brien descobre pela condessa viúva que não seria demitida, que a camareira nova era para Violet. E aí a culpa bate forte. Bates admite a Molesley que tem sentimentos por Ana. Já Mary sabota o pedido de casamento de Edith como vingança pela carta para a embaixada. Mas ela também sabotou o próprio pedido, já que Matthew retira porque acha que ela é interesseira e vai embora de Downton. É Carson quem consola Mary. Aliás, é sempre ele, muito mais que os seus parentes de verdade. E assim as 3 filhas da casa continuam encalhadas. Por fim, Robert recebe um telegrama. That we are at war with Germany. Começa a Primeira Guerra Mundial e termina a primeira temporada de Downton Abbey. Ufa! São só 7 episódios, eu pensei que seria rápido, mas acontece coisa pra caramba na primeira temporada, que se passa ao longo de 2 anos, de 2012 a 2014. Diz aí qual a sua treta favorita até agora. Me conta se gosta desse formato de vídeo e aí quem sabe eu faço as demais temporadas e filmes. Ou até vídeos de curiosidades. Assim a gente vai poder se despedir de Downton Abbey apropriadamente. Segue, curte e compartilha e eu te vejo no próximo vídeo aleatório, sem aviso prévio.